Olá, me chamo Marcos, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Junto com a minha colega Giovana, nós falaremos sobre a regra de Leibniz, que foi estudada na disciplina Tópicos em Matemática, ministrado pelo professor Dr. Ian Lopes. E com isso nós iremos provar a regra de Leibniz, que é usada no cálculo da enésima derivada da multiplicação de duas funções e, posteriormente, faremos um exemplo de sua aplicação. A regra de Leibniz possui o seguinte enunciado: se f e g são funções n vezes deriváveis, então f vezes g é n vezes derivável e sua enésima derivada é dada pela seguinte fórmula: a enésima derivada de f vezes g é igual ao somatório para k variando de 0 a n do binomial de n e k, que multiplica a derivada de ordem n menos k de f vezes a késima derivada de g. Vamos provar através da indução matemática em n. Começando pela base da indução. Pegando o n0 igual a 1, onde teremos que a derivada de f vezes g é igual à derivada de f vezes g mais a derivada de g vezes f, como foi aprendido nas aulas de cálculo. Aplicando a regra de Leibniz, nós teremos que somatório de k variando de 0 a 1 do binomial de 1 e k, que multiplica a derivada de ordem 1 menos k de f vezes a késima derivada de g. Isso é igual ao binomial de 1 e 0, que multiplica a derivada de ordem 1 menos 0, que é o mesmo que a derivada a primeira de f vezes a derivada de ordem 0 de g, mais o binomial de 1 e 1, que multiplica a derivada de ordem 0 de f vezes a derivada a primeira de g. Isso é igual à derivada primeira de f vezes g, pois a derivada de ordem 0 de uma função é a própria função, mais f vezes a derivada primeira de g. Como aplicamos a regra de Leibniz, e seu resultado é igual à fórmula aprendida nas aulas de cálculo, temos que a base de indução é válida. Agora vamos para o passo indutivo. Suponha que a fórmula seja válida para um n qualquer, ou seja, a nossa hipótese de indução é que a enésima derivada de f vezes g é igual ao somatório com k variando de 0 a n do binomial de n e k, que multiplica a derivada de ordem n menos k de f vezes késima derivada de g. Vamos provar que ela também vale para n mais 1. Nós temos que a derivada de ordem n mais 1 de f é igual à derivada da enésima derivada de f vezes g, aplicando nossa hipótese de indução, temos que isto é igual à derivada do somatório com k variando de 0 a n do binomial de n e k, que multiplica a derivada de ordem n menos k de f vezes a késima derivada de g. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, nós podemos reescrever isso como somatório de k variando de 0 a n do binomial que multiplica a derivada da ordem n menos k de f vezes a késima derivada de g. Agora deixo para minha colega Giovana concluir a prova. Olá, eu sou a Giovana Couto, acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu irei prosseguir com a prova da regra de Leibniz. Nós chegamos a este somatório. O que precisamos fazer agora é calcular a derivada que está no somatório, que é a derivada da multiplicação da derivada de ordem n menos k de f
com a derivada de ordem k de g, que nós também podemos chamar de késima derivada de g. Nós temos pela base de indução que a derivada primeira de uma multiplicação pode ser escrita como a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Sabendo disso, nós vamos ter que este somatório é igual ao somatório com k variando de 0 a n do binomial de nk, que vai multiplicar a derivada de ordem n menos k mais 1 de f vezes a késima derivada de g, mais a derivada de ordem n menos k de f vezes a derivada de k mais 1 de g, que nós sabemos pela base de indução. Note que o binomial ele está multiplicando uma soma. Quando isso acontece e está no somatório, nós podemos pegar esse somatório e separar em dois, que é o que nós fizemos na linha de baixo. Então, nós vamos ter dois somatórios com o mesmo índices, com k variando de 0 a n. O binomial, por multiplicar esta soma, ele vai se repetir nos dois somatórios. E o primeiro somatório vai ter o binomial multiplicando a derivada de ordem n menos k mais 1 de f, que multiplica a késima derivada de g. O segundo somatório vai ter o binomial multiplicando a derivada de ordem n menos k de f, que vai multiplicar a derivada de ordem k mais 1 de g. O que nós vamos fazer na linha de baixo é, quando k é igual a zero, nós vamos resolver este caso. Então, nós vamos ter, quando k é igual a zero, o binomial vai ser de n e 0, que vai multiplicar a derivada de ordem n mais 1 de f, que multiplica a derivada de ordem 0 de g, que é a própria função g. Mas o nosso somatório agora começará variando em 1 ao invés de 0, porque nós abrimos o caso em que k é igual a 0. Então, ele vai estar variando, o k vai estar variando de 1 a n, e o binomial se repete, assim como as derivadas de g e f. O segundo somatório, ele sofreu uma alteração no índice. Agora, ao invés do k começar variando em 0, ele começará variando em 1. E por isso acontecer, ele vai variar até o n mais 1, que é o que nós escrevemos aqui. Por k começar variando em 1, nós vamos ter que alterar todos os termos que estão no nosso somatório. Então, nós vamos ter que o binomial, ele é escrito agora como n e k menos 1. Por que k menos 1? Como k começa em 1, esse menos 1 é para nós conseguirmos chegar no binomial do somatório original. A derivada de f, agora ela possui ordem n mais 1 menos k. E a derivada de g, agora ela possui ordem apenas k. Antes, a ordem da derivada de g era k mais 1, mas como k começa em 1, nós não precisamos mais acrescentar o número. Por isso, a ordem ficou apenas como k. Na linha de baixo, nós vamos repetir o primeiro termo, que é do binomial de n0, que vai multiplicar a derivada de ordem n mais 1 de f vezes g. O primeiro somatório, nós mudamos apenas a ordem da derivada de f, que antes a ordem era n menos k mais 1. Agora, a ordem da derivada de f vai ser n mais 1 menos k. A única coisa que nós mudamos foi o posicionamento de menos k e mais 1. No segundo somatório, nós calculamos o caso em que k é igual a n mais 1. Então, como este caso foi calculado apenas ele, nós vamos ter que o nosso somatório vai ter o k variando de 1 a n, que do binomial de n e k menos 1, que vai multiplicar a derivada de ordem n mais 1 menos k de f, vezes a késima derivada de g. Mas agora é o caso em que k é igual a n mais 1. O binomial vai ser de n e n mais 1 menos 1, que é a mesma coisa que nós termos o binomial de n e n.
ele vai multiplicar a derivada de ordem zero de f, que é a própria função f, que vai multiplicar a derivada de ordem n mais 1 de g. Note que o binomial de n0, ele possui valor 1. E nós temos que o binomial de um número e zero sempre vai possuir esse valor. Então, no lugar de n, nós poderíamos colocar qualquer número que o binomial ainda estaria certo, porque o resultado ainda é mesmo. Ele sempre vai ser 1. Então, nós veremos no próximo slide que no lugar de n, nós colocamos o n mais 1. A mesma coisa acontece com o binomial do último termo. Nós temos o binomial de n e n, e temos que esse binomial é igual a 1. Só que o binomial de um número e ele mesmo sempre vai ser igual a 1. Então, no lugar desse n, nós vamos colocar o n mais 1. Note que os somatórios, eles possuem índices iguais. O k vai estar variando de 1 a n, e que eles possuem termos semelhantes também, que é a derivada de ordem n mais 1 menos k de f, que vai multiplicar a derivada de ordem k de g. A única coisa que não é semelhante entre esses dois somatórios são os binomiais, onde nós vamos ter o binomial de nk e de n e k menos 1. Então, nós vamos somar esses binomiais, que é o que nós fizemos no slide seguinte. Como eu disse, aqui no primeiro binomial, nós, no lugar de n, colocamos n mais 1. No último termo, também no binomial, no lugar de n, nós colocamos n mais 1. E aqui o somatório, como eu disse também, a gente colocou tudo em apenas um único somatório, ao invés de 2. As derivadas, elas se repetem, então elas vão multiplicar a soma dos dois binomiais que são diferentes. Nós temos uma regra chamada regra do triângulo de Pascal, que diz o seguinte, que a soma, que diz que o binomial de n e p vai ser igual à soma do binomial de n menos 1 e p menos 1 com o binomial de n menos 1 e p. Note que a gente tem esta soma. A única coisa é que nós não temos o n menos 1. No lugar do n menos 1, nós vamos ter o n. Então, no lugar do n, nós vamos ter o n mais 1. Ou seja, no lugar da soma destes binomiais, pela regra do triângulo de Pascal, nós vamos ter um único binomial, que é o binomial de n mais 1 e k. E os outros dois termos, eles vão se repetir. Agora, note algo muito interessante. Note que esse primeiro termo, ele é a mesma coisa quando a gente pega o somatório se o k fosse igual a zero. E que o último termo é o caso deste somatório quando k é igual a n mais 1. Então, nós podemos juntar estes dois termos e agregá-los eles no somatório. E este somatório se torna um somatório com k variando de 0 a n mais 1, com o binomial sendo de n mais 1 e k, que vai multiplicar a derivada de ordem n mais 1 menos k de f, que multiplica a késima derivada de g. E com isso, nós conseguimos provar o nosso passo indutivo, onde nós provamos que a fórmula vale para n mais 1. Logo, nós chegamos ao que nós queríamos provar, é que a prova vale para qualquer número n. Agora, nós vamos fazer um exemplo, que nós vamos obter a derivada de ordem 4 da multiplicação das funções de x elevado a 8 e ln de x.
Usando a regra de Leibniz, nós vamos ter que essa derivada, ela vai ser escrita como o somatório, com k variando de 0 a 4, do binomial de 4 e k, com a derivada de ordem 4 menos k de x elevado a 8, que vai multiplicar a derivada de ordem k de ln de x. A única coisa diferente que nós usamos aqui da prova é que nós estamos usando a notação de Leibniz ao invés da notação de linha. Essa notação ela se torna mais fácil quando nós estamos mexendo com essas funções. Então, nós vamos ter que este somatório, ele vai ser igual ao quê? Quando k é igual a 0, nós vamos ter o binomial de 4 e 0, que vai multiplicar a derivada quarta de x elevado a 8 vezes o próprio ln de x. Mas, quando k é igual a 1, vamos ter o binomial de 4 e 1, que vai multiplicar a derivada terceira de x elevado a 8 vezes a derivada primeira de ln de x. Quando k é igual a 2, nós vamos ter o binomial de 4 e 2, que vai multiplicar a derivada segunda de x elevado a 8, que vai multiplicar a derivada segunda de ln de x. Mas, quando o k é igual a 3, o binomial de 4 e 3, que vai multiplicar a derivada de x elevado a 8, vezes a derivada terceira de ln de x. E o último caso, quando o k é igual a 4, nós vamos ter o binomial de 4 e 4, que vai multiplicar x elevado a 8, vezes a derivada quarta de ln de x. E agora, para terminar o exemplo, eu vou passar para o meu amigo Marcos. Continuando com o problema, o binomial de 4 e 0 é igual a 1. A derivada quarta de x é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aplicando a regra do tombo, 4 vezes ln de x mais o binomial de 4 e 1, que é igual a 4, que vai multiplicar a derivada terceira de x elevado a 8, que é 8 vezes 7 vezes 6 x na quinta, que multiplica a derivada a primeira de ln de x, que é 1 sobre x, mais o binomial de 4 e 2 é igual a 6, que multiplica a derivada a segunda de x elevado a 8, que é 8 vezes 7 vezes x elevado a 6, que multiplica a derivada a segunda de ln de x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, mais o binomial de 4 e 3 é igual a 4, que multiplica a derivada primeira de x elevado a 8, que é 8 vezes x na sétima, mais a derivada terceira de ln de x, que é 2 sobre 3 ao cubo, mais o binomial de 4 e 4, que é igual a 1, que multiplica x elevado a 8 vezes a derivada quarta de ln de x, que é menos 6 sobre x elevado a 4. E isso vai ser igual a 1680 x elevado a 4 vezes ln de x mais 1344 x elevado a 4. Pois cortamos o x com o x elevado a 5, menos 336x elevado a 4, pois cortamos o x elevado a 2 e o x elevado a 6, mais 64x elevado a 4, cortamos o x elevado a 3 e o x elevado a 7, mais 6x elevado a 4. E isto vai ser igual a 1066x elevado a 4 mais 1680x elevado a 4 vezes ln de x. E para quem gosta de colocar termos em comum,
Em evidência, isso é igual a 2x elevado a 4, que multiplica 533 mais 840 vezes ln de x. E essa é a resposta final do nosso exemplo. E as referências foram pegas do material didático do professor Rian Lopes. Agradecemos por terem assistido o vídeo, pedimos que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Esperamos que aproveitem o conteúdo do canal e que compartilhem o conteúdo com seus colegas.